Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Araújo, sou designer X e tô com um cara aqui sensacional. O nome dele é Daniel Furtado, a maioria dos UX aí conhece ele aí. Tenho certeza que muitos, como eu, já pesquisou e a primeira pessoa que vem ali no YouTube é ele. É Bom, verdade. antes de começar, eu queria até falar para o Daniel como é que foi essa minha jornada até chegar nele, né? Que foi bem interessante, porque eu estava trabalhando como web designer, né? E numa empresa, estava um mês lá, fazendo um monte de front-end lá, entregando um monte de coisa. E aí, um mês depois, entrou o Cícero, que é um cara de UX mesmo, entrou lá e tal, e ele vendo aquilo tudo acontecendo, aí ele foi e falou assim, não, Bruno, por que você não faz o X e tal? Eu falei, que isso, cara? Tá doido? Já tô aqui fazendo telinhas aqui, tô fazendo uns front-end, já tô entregando aqui, já tô fazendo até identidade visual. Aí o bicho, não, cara, olha só, dá uma olhada, pesquisa depois. Você tá tendo 3 cargos aí e tal. Aí eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, não, eu vou pesquisar. Aí quem eu encontro lá no YouTube, tu, falando do famoso ketchup. Então, E, cara, pô, foi, eu tenho que te mandar um desse, cara. Eu vou pegar depois seu endereço para te mandar um adesivo do ketchup. por favor. E aí É, comecei a ler aquilo, ver seus vídeos e realmente me ajudou bastante. E numa reunião que eu tive um bate-papo que a gente teve com o Bruno Corrêa, do Figma Lovers, aí ele também uhum. comentou sobre a mesma situação que foi, né? Tipo, esse encontro de conhecer o seu trabalho no YouTube foi bem importante. Para mim, foi muito importante e para ele também. Na hora que ele falou, aí eu falei, caraca, vou ver se o Daniel não fala um pouquinho comigo. Calma, E, tamo aí. cara, é isso. E eu queria saber, o Daniel, assim, quem é o Daniel Furtado? A famosa pergunta. Bruno, primeiro, cara, estou super feliz de estar aqui falando com você, cara. Você sabe que eu estou acompanhando você aí desde que você começou mesmo a entrar nessa carreira. Logo de cara, você já veio bater papo comigo. A gente sempre conversou, sempre fiz o que eu pude para te ajudar nos processos seletivos, etc. Que a gente estava ali junto também nos processos das outras empresas, né? Antes de estar na que você está agora, a gente estava sempre ali tentando dar uma força. Eu acho que tem muita gente que vem desse lance de trabalhar com web design de repente tem uma chance de uma nova carreira que talvez seja melhor, talvez seja a mesma coisa, talvez seja pior do que trabalhar com web design. Então, eu fico muito feliz aí de fazer parte disso também, de estar aqui junto com você. Você me mandou o convite, falei, ó, bora, a hora que você quiser, bora lá. Só atrasei 15 minutos, mas estamos aí, estamos que estamos. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Daniel. Eu sou designer faz quase 25 anos agora. Esse ano eu estava fazendo conta outro dia, que faz quase 25 anos que eu estou nessa de design. Tem que desistir um dia, parar e fazer outra coisa. Né? Tem hora que enjoa também das profissões, né? Mas brincadeira, eu adoro. Eu trabalho oficialmente como designer de interação. Então, eu tenho um estúdio de design de interação aqui em Campinas chamado Wizen, que vai fazer também 20 anos agora, ano que vem. Então, faz 20 anos que eu tenho assim minha própria empresa de design para poder ter o meu próprio processo, meus próprios métodos assim na hora de trabalhar. Eu também trabalho como professor de design e de outras coisas também, basicamente ao mesmo tempo. Comecei a dar aula com 19, então sempre aula desde Excel a Photoshop, onde eu fiquei a maior parte do meu tempo dando aula. Fiquei 20 anos dando aula de Photoshop. Também era outra coisa que eu não aguentava mais olhar, era a varinha mágica. Não queria mais ver a varinha mágica. Eu quero que acabe a varinha mágica. Tira a varinha mágica da minha frente. Então, eu adoro, assim, acho muito legal. Tem o XNow, que é um canal onde eu falo a respeito de experiência do usuário. Tem mais ou menos 4 anos, eu acho. Eu perdi um pouco Quase do vinte e tempo, agora a cinco mil gente de inscritos aí, né? tem quase 25 mil inscritos. Estamos lá, esse mês vai dar os 25 mil inscritos. Tem mais 3 dias, vai, gente, para vocês baterem os 25 mil inscritos. Então, mas já está quase com 25 mil. Depois eles dizem que de 25 mil para 30 é um pulinho. Vamos ver se eu É. pulinho. Vamos ver, tomara, né? Vamos lá. Tem que ter designer aí para subir esse canal. E na minha empresa eu estou habituado a trabalhar. A gente trabalha refazendo sistema, é o nosso principal tipo de trabalho, Bruno. Então, a gente trabalha muito com softwares grandes, assim, que a gente é o time de design que acompanha
a construção de um software grande. Então, normalmente, um CRM, algum sistema complicado, que tem múltiplos módulos, a gente chama isso meio que de UX Enterprise. Então, a gente trabalha principalmente no ramo de Enterprise, atendendo essas empresas que têm ERPs, que têm esses sistemas mais robustos. Então, normalmente sistemas B2B grandes, que é bom, porque é um trabalho permanente, assim, você não abandona o trabalho, você fica um tempão fazendo, é diferente de trabalhos mais pontuais. Então, é basicamente, acho que o Daniel, assim, no resumo, fora isso, lógico, assim, eu gosto muito de jogar videogame, de ouvir música, de ficar fazendo sacanagem com os outros no Instagram, ficar fazendo meme, adoro um meme, assistir séries, PS4, sou do time do PS4, adoro o PS4, adoro ficar em casa com a minha esposa, com meus cachorros, então eu acho... Agora todo mundo tem que gostar, porque todo mundo está preso dentro de casa. Assim, mesmo quem não gosta, agora tem que gostar. Você tem duas alternativas, gostar ou não gostar. Melhor gostar. Mas é isso, cara, é isso. Massa. E assim, a gente tem os perfis aí de designer, né? Que eu acabei até falando de web design, que eu era web designer, fazia 3 papéis. E a gente tem aí o papel mesmo de UX, UI e front-end, né? Mais conhecido como UX Unicorn. Qual, assim, o que você acha desse papel, assim, pro UX? Eu acho assim, para quem veio do ramo do web design, tipo você que trabalhou com web design, no web design clássico, do web design lá dos anos 2000, lá no começo de 2000, a gente tinha um papel de fazer tudo no projeto. A gente era um faz-tudo. O webmaster, lembra? Era o webmaster. Então, a gente era um faz-tudo. Quando era um faz-tudo, quer dizer, o que é o tudo que a gente fazia? A gente fazia... pegava um briefing de uma agência de publicidade, faz de conta ali, que passava o briefing, analisava esse briefing, via lá o que era, construía, às vezes, as imagens do Photoshop, no Fireworks, sei lá o quê, construía a interface e implementava a interface. Então, a gente implementava. Eu sei disso porque eu passei anos implementando a interface das coisas. Eu escrevi cursos disso, escrevi livros disso, essas coisas. Então, eu sempre entendi muito que o meu trabalho como web designer era um trabalho que tinha todas as etapas. Eu tinha a etapa de descobrir o que era, a etapa de desenhar o que era, a etapa de implementar o que era e a etapa de dar manutenção no que era também. Né? Porque depois que a coisa existia, você continuava dando manutenção. Só que antes a vida era mais simples, a gente brinca sempre disso, a vida era muito mais simples. Você tinha o site estático do dentista, né? Você tinha o site estático da lojinha do seu Valdemar. Então a gente tinha o site estático da escola de informática, era uma página escrito lá, cursos de Word, cursos de web design. E essas coisas começaram a ficar cada vez mais complicado, até o ponto que a gente tem hoje um universo onde você tem sites que são sistemas inteiros. Eu trabalho fazendo esses sistemas, então são sistemas super complicados, onde talvez você tenha que ter um particionamento maior de papéis ali na hora de trabalhar, tá ligado? Você tem que ter um cara que é a pessoa mais especialista em entender a respeito do problema e gerar um briefing, por exemplo. Quem gera o briefing, né? No agência de publicidade, o atendimento gera o briefing tirando um pedido do cliente, normalmente. Então, aí, será que estava certo aquele briefing? Então, a gente tem pessoas que trabalham com o X que normalmente tem esse papel, que é fazer um meio de campo assim, entre qual é o problema de um cliente, qual é o problema de um usuário e como é que isso vai ser depois implementado tecnologicamente. Muito legal, é um papel abrangente. A gente tem pessoas que têm um papel um pouco mais de executar esse briefing, que também é um seu universo, que é o universo de quem trabalha com UI. É um universo inteiro, onde as pessoas estudam tipografias, sistemas de grid, combinação de cores, acessibilidade, etc, etc, etc. Várias dessas coisas. E essa pessoa, provavelmente, num ambiente de trabalho menos nocivo, vai passar para o próximo profissional, que é um front-end, que é quem vai fazer a implementação agora sim em código daquilo que foi construído. Então, existem esses 3 papéis. Eu entendo que existem 3 papéis, mas eu entendo também que depende muito do cenário onde a pessoa está. Pode ser que você, numa firma qualquer que você trampa, o seu papel é fazer as 3 coisas. Então, pode ser que seja, porque depende do tamanho da equipe. E depende da complexidade do front-end, porque o front-end não é mais o front-end quando eu mexi em front-end, que era HTML, tinha uma divisão muito clara. O que é estático, o que é dinâmico. Então, você tinha uma especificação, eu faço páginas estáticas em HTML com JavaScriptzinho besta, que fala alert, e aí a coisa começa a crescer de tamanho e você começa a ter um universo de ter JavaScripts e frameworks de JavaScript do mal
né? Angular e o Escambau, que são linguagens mesmo, assim, foda de programação. E aí você tem, hoje em dia, eu acho que um front-end mais com esse papel. Então, assim, eu acredito, se alguém me perguntar, eu acredito em profissionais unicórnio. Eu acredito em pessoas que são capazes de fazer tudo. Mas, por exemplo, eu não acredito que os profissionais que são capazes de fazer tudo são pagos para fazer tudo. Eu acho que alguém contrata ele para pagar para fazer uma coisa e pede para fazer tudo. Então, eu não acredito que ninguém paga para fazer tudo. E eu também não acredito que existe profissional júnior capaz de fazer tudo. Porque um profissional júnior que faz tudo meia boca. E nada contra, todo mundo começa meia boca. Eu era meia boca pra caramba quando eu comecei. Aí eu tive que estudar para deixar de ser meia boca em algumas coisas, tá ligado? Então, assim, eu acho só que é difícil alguém falar assim, eu sou o super unicórnio, porque na verdade a maior parte dos unicórnios é igual aquele unicórnio do meu Mavaldo favorito 3, que a Agnes. Você lembra dessa cena? Ela tá procurando um unicórnio porque ela tá louca por um unicórnio. Ela encontra uma cabra que tem um chifre só. A cabrinha. Aí ela fala, é um unicórnio que foi feio. E ela abraça o unicórnio. Aquele é um unicórnio, pode ser, mas não deixa de ser um unicórnio. Se é um unicórnio, fala, não é aquele Pegasus, não é um unicórnio. Então, assim, é um unicórnio, não deixa de ser um unicórnio, é um unicórnio júnior. Então, assim, eu acredito sim que existem profissionais desse tipo, eu já vi discussões de que não, mas eu acho que depende muito, assim, depende do tempo de experiência que você tem, do tempo de estudo que você tem. Eu acho que depende da cada sprint. uma dessas disciplinas é muito grande, né? Oi? Depende da sprint, né? Depende da sprint, exatamente. Agora, eu falei a expressão assim, eu não acho que isso é saudável. Aí eu, sinceramente, não acho que é saudável. Porque eu acho que você, para uma empresa, é melhor ela ter alguém que tem entendimento disso, mas tem especialistas nas coisas. Porque mesmo que eu faça o código, Daniel Furtado faça o código, eu tenho certeza que se eu pedir para o Marcelão, um amigo meu, fazer o código, ele vai fazer muito melhor do que eu. Então, eu prefiro que o Marcelão faça. Entendi. Eu prefiro, porque ele vai fazer melhor, ele vai saber otimizar aquilo muito mais do que eu. Então, eu acho que tem que ter uma divisão de certas coisas em prol de você melhorar o produto e melhorar, assim, a experiência dos outros. Então, nada contra, num primeiro momento, alguém fazer tudo, mas vai ter uma hora que você vai falar, mano, tô passando lá no GT Metrics e meu site tá dando nota F, tá dando 60% e a performance tá avacalhando os usuários. Porque a pessoa foi fazer lá um bagulho com 1 milhão de script mal otimizado. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo estudar cada uma dessas coisas, porque cada uma dessas coisas é um universo. Então, eu acho isso. Cada uma é um universo. Então, assim, é o que eu acho. E há espaço para todos nesses universos. Isso aí. Bom, eu vou para outra pergunta aqui. Ao criar um produto e resolver problemas, qual método você gosta de aplicar? Isso é muito legal. Primeiro, assim, o que eu gosto mais de pensar, quando eu penso nessa pergunta, em design, assim, eu não gosto de ter um método pronto para uma coisa. Eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que quando a gente faz um curso qualquer, e você aprende que tem 200 métodos, a gente aprende que tem 200 métodos não porque você vai usar os 200 métodos o tempo todo, mas porque você vai usar um desses métodos para cada circunstância. Assim como quando você fala, fiz as compras para minha quarentena, comprei farinha, comprei ovo, comprei jiló, comprei rabanete, comprei tudo. Não quer dizer que você vai bater tudo no liquidificador e comer. Você vai escolher para aquele momento o que você vai fazer. Vai ter um momento que você vai comer banana, vai ter um momento que você vai comer tapioca, vai ter um momento que você vai comer tapioca com banana. Mas você tem que entender que essas coisas existem para poder entender qual a circunstância de uso. Então, se eu tivesse que falar para você qual é o meu principal método se chama flexibilidade. E eu não sei se isso é uma resposta que você espera. Porque, na verdade, assim, não é um método. Mas ser flexível é minha primeira visão a respeito de qualquer problema. Eu tenho que ser flexível para entender o que é. Então, eu gosto muito, agora, na prática mesmo, daquele framework de Double Diamond, duplo diamante, Sim. Que é do Design Council. É um framework para inovação centrado no ser humano. Nesse framework para inovação centrado no ser humano, ele tem módulos. Um módulo onde você descobre, um módulo onde você define, um módulo onde você faz um monte de ideia, um módulo onde você fecha um protótipo e você faz teste. Então, ele tem módulos que são geralmente sequenciais. A minha cabeça funciona assim. Mas, se você me perguntasse, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu ia falar assim, tá bom, a minha cabeça funciona assim por causa do Double Diamond, ou, na verdade, o Double Diamond que é uma cópia da cabeça dos designers. Então, aí fica um mistério. Porque, para mim, minha cabeça já era assim,
Mas quando alguém vem e fala, mas existe isso, isso é assim. Eu falo, na minha cabeça já era assim antes. Mas legal, que agora dá para eu saber o que eu tenho que estudar e no que eu tenho que aprimorar. Então, se eu tivesse que falar para alguém assim, pô, corre atrás de estudar uma coisa, procura conteúdos a respeito de duplo diamante, é um jeito muito bom de ver as coisas, é uma lente. O design, a gente fala que design thinking é uma lente, né? Então, é uma forma de você ver as coisas. E é o que eu mais gosto, assim, em termos de método. Se eu tivesse que falar assim, olha, não é um método, mas de framework, eu diria isso. E ele é para descobrir e resolver problema. Então, tem a ver com você ser super curioso, sabe, Bruno? Tipo, ser curioso com relação a qual é o problema. Eu quero saber mais. Então, eu gosto muito disso. Sempre fui curioso. Estou lá no UX Vídeos como curioso. Tamo lá. Mas é isso, cara. Não, show de bola. Tem uma outra pergunta aqui que é qual ferramenta você... Para quem, assim, essas perguntas foram criadas, né, a partir de, para quem está chegando, a partir de umas perguntinhas que eu deixei lá no meu stories, né, no Instagram. Então, algumas pessoas mandaram as perguntas e a gente tá filtrando aqui, tentando arrancar algumas coisas do Daniel aí. E aí tem essa pergunta, qual a ferramenta você mais usa no seu dia a dia de designer? Cara, muito louco. Isso é muito doido, porque assim, eu falo e as pessoas acham que eu estou tirando o maior sarrão, mas a ferramenta que eu, Daniel, mais uso é minha lapiseira, e eu falo isso do fundo do meu coração. Eu pego minha lapiseira, não é um exagero, posso falar sobre a minha lapiseira, eu tenho um post sobre a minha lapiseira, tem uma lapiseira muito boa que autoafia o grafite dela, eu não preciso nem fazer assim, que ela está sempre no ponto, com papel, não, né? tipo isso, sabe? É isso mesmo, lapiseira. Essa que é grossona até a ponta, né? Exatamente. Eu amo esses negócios de lapiseira e eu adoro, invisto em lapiseira, R$70 uma lapiseira boa, compro uma lapiseira boa, e em papel grosso. Eu também comecei, eu sei que é anti-ecológico, mas eu acostumei também a comprar papel de gramatura 90 para poder desenhar e poder apagar o que eu estou fazendo sem destruir. Legal. Então, mas agora, já digitalmente, porque no mundo não é só disso, no meu papel dentro da minha empresa, no meu papel como educador de design, a coisa que eu mais uso são qualquer ferramenta que me ajude a me comunicar. Então, eu uso ferramentas para me comunicar. Então, por exemplo, eu uso muito o Zoom, agora onde a gente está para me comunicar, o Whereby, que eu uso também para me comunicar com os clientes, que é fácil, eu mando uma URL lá para o cliente e converso com ele. Eu uso muito o Gmail para me comunicar. E eu uso o Figma junto com essas outras ferramentas, porque eu também entendo o Figma como uma ferramenta de comunicação. Então, se eu tiver que fazer uma discussão com o cliente de colar post-it, eu prefiro colar os post-its dentro do Figma, que já está pago, do que dentro de uma outra ferramenta que eu tenho que contratar por fora. Então, como o Figma deixa eu ficar mexendo, eu entro dentro do Figma com os clientes, falo, é isso aqui que você está imaginando? Eu falei, não sei o quê. Aí eu vou, já arrasto, troco, põe uma seta, documento as coisas. Então, eu uso pra caramba o Figma. A gente é muito feliz usando o Figma aqui no estúdio. Então, para as pessoas ficarem felizes com alguma ferramenta digital, assim, que não é o Excel. Eu uso o Excel também, gente, Excel. Faço nota fiscal para os outros também. Mas, lapiseira, o primeiro lugar que um designer tem que encarar o mundo é na ótica do papel, porque o papel, como diz a frase, o papel aceita tudo. Então, você tem que fazer tudo que você pode fazer no papel e depois, sim, você botar na tua cara e esfregar um grid para descobrir que o que você está fazendo está errado. Eu não acho certo você começar fazendo a coisa através de um grid. Eu acho que primeiro você tem que explorar e depois você tem que falar, bom, beleza, explorei. Agora, botando a restrição do grid, por exemplo, como é? Aí você põe a restrição do grid em cima posteriormente. Eu prefiro pensar na minha cabeça mais assim. Até você estar acostumado com as restrições, tá? Depois você fica mais suave, assim, fazer tudo. Eu diria isso. Com certeza, com certeza. Eu tenho a lapiseira. Eu aqui em cima não, aqui em cima tá os lápisinhos, seus lápis. Esse aqui eu preciso até apontar que ele tá escrevendo fofo, sabe? Tipo... Bom, beleza. E para quem está começando a carreira de UX aí, o que você recomenda? Eu recomendo estude pra caramba. Mas eu vou recomendar duas coisas com a questão do estude pra caramba. Eu acho assim, a gente tem muita coisa para estudar porque é uma disciplina muito grande. Então, assim, é muito grande mesmo. Se você for pensar só em quantidade de método que tem, de ferramenta que tem, você vai ficar doido, vai ficar doida. Então, estuda.
Mas saiba que você vai estudar um monte de coisas, mas não são todas essas coisas que você vai usar em todos os projetos. Só que é muito difícil você aprender a fazer essa seleção. Porque para você poder saber o que é que você escolhe, você tem que ter um pouco de ter feito. Então, assim, estuda, mas pega umas coisas básicas que você estudou e tenta aplicar. Então, estuda um pouco e tenta aplicar. A gente está vivendo um momento onde tem várias formas de você aplicar o conhecimento do design ou conhecimento de UX. Então, vários cursos, né? Vários, porque você pode tanto fazer um curso super legal que antigamente custaria $2.000, agora está grátis. Ou você pode se dedicar a estudar meia hora por dia, por exemplo. Você não precisa se saturar de estudar, mas você tem que estudar. Depois que você estudar, você tem que praticar. Porque senão você vai ficar sempre mandando mensagem para mim no Instagram perguntando: Daniel, eu estou em dúvida, eu já sou um ex-designer, agora que eu só estudei e nunca fiz nada. Eu vou falar: não, você não é. Porque um ex-designer é alguém que faz o ex-design, não que ouviu falar. Então você precisa começar a praticar. As primeiras práticas que qualquer um vai fazer de qualquer coisa são uma droga. É igual alguém fazer natação pela primeira vez. Você vai beber água, você vai tentar se afogar, você vai conseguir fazer só 4 piscinas, e você vai ver uma pessoa na piscina do lado falando: mano, aquela pessoa fez 18 piscinas, enquanto eu fiz uma. Eu não acredito. Mas e daí? Ele não começou fazendo 18 nem 17. Ele começou fazendo uma, tomando água, se afogando, botando um pezinho na perna, botando aqueles negócios na mão e fazendo assim. Todo mundo, 100% das pessoas começaram se ferrando. Então, entenda isso, tenta estudar um pouquinho e se ferrar um pouquinho. Estuda um pouquinho, se ferra um pouquinho. Não fica só estudando, porque senão você não se ferra. Então, você precisa se ferrar um pouquinho. Então, assim, a carreira do design é uma carreira de teoria e prática. Ela não é só de prática e ela não é só de teoria. É uma carreira teórica prática. Então, você tem que estudar um pouco de teoria e tem que praticar para... Opa! De UX, para concluir, quem diz não é o seu coração, são os usuários usando as coisas. Quando os usuários usam as coisas e têm satisfação, você está mais perto de estar certo. Então é importante a gente entender isso também. Excelente. Opa, saúde. Um brinde à água. Rapaz, eu fiquei tão nervoso com essa entrevista que eu falei assim, não trouxe foi nada, nem água, não trouxe nada. Mas tá com a boca seca? Respira aí, ó. Faz laboral. Pronto. Tá chique. É nóis. Tamo que tamo. Bom, qual é a sua opinião aí na volta ao trabalho com relação à pandemia no mundo dos UX designers? Então, eu tenho uma visão disso que é assim. O design, ele é para momentos de crise. Ele é para momentos de crise. Ele é feito para quando você está com um problema. É o passo 1 que todo mundo fala. Há um problema. Todo mundo fala: eu sou um resolvedor de problema. O que você faz? A pessoa bota no currículo dele, resolve problemas. Lógico, todo designer resolve problema. Fala uma coisa diferente do que você faz. Resolve problema. Então, resolver problema é o mínimo que um designer faz. Então, quando a gente está envolvido num problema muito grande, como a gente tem que entender que a nossa profissão é muito valiosa, porque a gente é construído para descobrir problemas e resolver os problemas para quem trabalha com o X de maneira humana, não industrialmente falando. Então, assim, eu entendo que a gente vai ter um momento da gente mostrar muito do nosso valor. Mas eu entendo também, paralelamente, que as pessoas, as empresas, por às vezes não saberem atuar direito com os designers e com as ideias, acabaram, às vezes, tendo processos errados de design, começaram a ter ideias erradas, ideias meio malucas, forçaram ideias em cima dos usuários, e que num momento de tensão que a gente está vivendo, algumas dessas ideias foram colocadas de lado pelas pessoas, e as pessoas simplesmente pararam de consumir o que elas consumiam antes. Dito isso, todas as pessoas continuam consumindo coisas. A gente consome coisas diferentes. Então, 3 meses atrás, você não imaginaria que alguém ia consumir uma máscara. E as pessoas consomem máscaras. Você não imagina que alguém consumiria álcool gel, ou consumiria o Zoom tanto, ou a internet, que aumentou acho que 40% o uso de internet no Brasil nesse período agora. Então, a gente tem um monte de oportunidade para descobrir esses problemas e otimizar esses problemas. Então, eu acho
que o que vai acontecer é que as empresas vão continuar tendo a demanda por designers, mas agora que já entendemos que o design funciona à distância, porque tinha sempre essa dúvida, a gente já entendeu que ele funciona razoavelmente bem à distância. O que vai acontecer é que o Bruno, que está em Brasília, tem a mesma oportunidade para trabalhar numa empresa aqui de Campinas que o Pedro, que está em Campinas, ou que a Júlia, que está em Belo Horizonte. Então, a Júlia, que está em Belo Horizonte, pode trabalhar numa empresa em Campinas, o Bruno, que está em Brasília, pode também, o Pedro, que está em Campinas, pode também. Então, a gente vai ter agora, talvez, uma competição meio jogos mortais, assim, não jogos mortais, não. Jogos vorazes, não é jogos mortais, jogos vorazes, para essas vagas. Isso é bom e é mal, entendeu? Porque, tipo, é bom porque você tem oportunidade, mas agora também não adianta você vir só com um discursinho. Ah, mas eu fiz um cursinho, eu acho que eu sei, porque tem alguém lá em Belo Horizonte que, na verdade, sabe. E que agora tem oportunidade de trabalhar aqui. Então, eu acho que vai mudar um pouco dessas dinâmicas de contratação. Então, isso é ótimo, porque é hora de você fazer um bom curso de inglês e prestar serviço para os gringos. É ótimo você fazer um serviço para o gringo, mas eles precisam que você fale com eles. O design também é uma comunicação, então eu preciso falar. Então, eu acho que a gente vai ter muita oportunidade. Eu não diria que é uma carreira que está arriscada a sumir por causa disso. Eu acho que tem outras muito mais perigosas de sumir, como, por exemplo, um garçom, que está com muito mais medo da profissão dele desaparecer do que um designer, sinceramente. Com certeza. Então, quantos garçons tem no mundo e que estão agora pensando, o que eu faço da minha vida? Eu era garçom e agora não precisam mais de um garçom tão cedo. E aí é muito pior para um garçom. Muito pior. Então, tipo, é a hora que o garçom vai falar, mano, eu vou fazer o curso de UX, vou virar o X. Porque o que resta, sabe, de repente. Com certeza. Mas eu diria isso, há super esperança, pensa nisso, se prepara, esteja preparado, está todo mundo agora preparado, todo mundo tem o mesmo tempo que você tem para estudar, senhor designer. Todos prepara seu tempo, portfólio, né? Prepara seu portfólio, estuda, se prepara. Não é só você que tem tempo para estudar, todo mundo tem. Excelente. Bom, acho que vamos para a última pergunta. As pessoas têm um dom. Qual será o dom de Daniel Furtado? E se ele pode dar uma palhinha? Cara, que coisa engraçada isso de pensar a respeito de um dom. Porque eu sou de uma teoria que as pessoas têm esforços. Então, que as pessoas pegam e ficam muito tempo fazendo uma coisa até que elas ficam boas fazendo aquela coisa. Então, eu acredito que a gente percebe isso na gente quando a gente é muito criança e a gente começa a investir nas coisas que a gente percebe que a gente está fazendo bem e a gente, sabe, corre atrás de continuar fazendo as coisas que a gente faz bem. Então, por exemplo, eu nunca fui um bom atleta. Eu sou péssimo para jogar basquete com alguém. Eu sou péssimo. A última vez que eu joguei basquete, caso real, faz uns 10 anos, eu estava sem a bola, parado, e eu torci o pé de ter que vomitar no banheiro de dor, porque eu torci o pé parado, assim. Eu estava parado e pá, que eu torci o pé. O meu amigo o Vanderlei estava ali e falou assim, você está tirando sarro, né? Eu falei, não, eu torci o pé, que dor desgraçada. O meu pé ficou parecendo a roupa do Charlie Brown, assim, ó. Meu pé. Eu torci torcido mesmo, eu lasquei o pé parado, assim, ó. Paf! Torci o pé. Então, tipo, eu não sirvo para isso, sabe? Não é que eu não sirvo, eu teria que investir muito tempo para servir para isso. Então, para isso, eu não sirvo. Então, quando eu olho e penso assim, pô, para que eu sirvo? Eu entendo que o que eu sirvo é para me comunicar. Então, assim, o que eu estudei desde criança é como me comunicar. E eu tô falando real, assim, a primeira vez que alguém me pediu para entrar na frente de um monte de gente e me comunicar, eu devia ter 8 anos. Então, eu tinha um dinossauro de madeira, desses brontossauro. Você tem filho, né? Tenho. Vai. Que tamanho? Tem 2 e tá chegando mais um aí. Qual que é o tamanho médio? Assim, tem uns 4, 5 anos ou tem mais? Tem um de 10 e um de 2. Um de 10 e um de 2. Pega esse de 10 e compra um dinossauro de madeira para ele. Assim, eu tinha um dinossauro de madeira e aquilo mudou minha vida. E eu falo real, mudou minha vida, tanto que eu me lembro dele. Eu tinha um brontossauro de madeira, ganhei da minha mãe um brontossauro, e eu lembro de eu levar ele na escola e mostrar no dia de leve o brinquedo na escola. Eu levei o brontossauro e falei sobre o brontossauro. Eu tava tipo na primeira série, cara. Eu levei o brontossauro e falei, esse aqui é o brontossauro, ele viveu em tal período, tal, vivia comendo isso, comendo aquilo, pesava tanto, era tal tamanho. Aí a professora achou tão legal que ela falou que era para eu levar na sala dos alunos mais velhos do que eu.
para eu fazer a palestra do Brontossauro, tá ligado? Caraca. E eu, assim, fiquei apavorado, porque, pô, uma coisa é você falar para os seus amiguinhos também usar fralda, outra coisa é falar para os outros adulto na minha cabeça, eles tinham 11, eu tinha 10, por exemplo. E eu fui lá, eu com meu dinossaurozinho, todo mundo, é o anão ali, porque eu sou baixinho. Então eu era pequenininho quando eu era menor, assim, quer dizer, muito pequenininho. Então eu cheguei lá pequenininho com meu dinossauro de madeira e fui lá falar, ó, tal, e todo mundo parou para ouvir eu falar do dinossauro. Porque eu era apaixonado pelo dinossauro. E eu sou apaixonado pelas coisas que eu falo. E a gente tem que ser apaixonado pelas coisas que a gente fala. Então, assim, porque as pessoas entendem e falam, eu também quero ser apaixonado por isso. Então eu peguei o dinossauro, fui lá, e desde então eu sempre gostei muito e sempre estudei para ser professor, na verdade, porque era o meu sonho. Era ir lá e dar aula para um monte de gente e falar, isso é um dinossauro. Eu adoro, eu tenho um dinossauro lá embaixo, eu tenho um dinossauro aqui, ó. Tem um dinossauro de Lego aqui. Eu adoro dinossauros. Sou louco por dinossauro. Então, assim, se eu tivesse que falar o que eu gosto de fazer, eu gosto de me comunicar. Então, assim, eu me sinto bem me comunicando. Acho que é uma característica boa para quem quer ser designer, poder se comunicar. Porque você vai ter que explicar coisas complicadas para os outros. Apresentar, vão ter que entender trabalho, a coisa, né? Não é só você explicar. Tem que apresentar a sua solução, você tem que fazer acontecer. Não é uma questão de convencer, né, Bruno? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho que convencer. Não é convencer. Você tem que explicar o que é. Quem tem que falar que sim ou que não é o seu PO que tem que falar que sim ou que não, por exemplo. É o seu chefe que tem que falar que sim ou que não. Ou antes do usuário falar que não, por exemplo, que sim ou que não. Então você tem que conseguir se comunicar para explicar, olha, o meu ponto de vista é esse, por causa disso. Eu espero que aconteça isso com o que a gente fez, descobrindo isso. Se alguém falar assim, putz, cara, eu penso diferente, você fala, beleza. Qual é o pedaço que você pensa diferente? Isso, você tem que falar, tem razão, eu não tinha visto esse pensamento, mas você tem razão. Então, isso é comunicar. Comunicar não é convencer. É criar um diálogo mesmo, criar um equilíbrio entre as coisas. Então, eu diria isso. E é isso, assim, não vou dançar uma dancinha do pipipi do Pyong, porque eu não sei fazer essas coisas. E nem, eu tenho TikTok, mas eu não uso. Não, show de bola, Daniel. Bom, cara, eu só tenho que te agradecer e o seu dom é extraordinário. Tanto é que você tem aí, tá alcançando aí seus 25 mil inscritos no seu canal. Muito obrigado por você compartilhar a sua experiência com a gente. Muito obrigado por você me receber também nessa entrevista. E, cara, que Deus te abençoe. Você também, cara. E a gente tem que se conhecer pessoalmente ainda. Próxima vez você vier aqui para perto de Campinas, depois desse esquema, a gente vem aqui para tomar aquela cerveja lá, que daquela outra vez quase deu certo. Com certeza. Vamos que vamos. Gente, abraço, cara. Muito obrigado. Abraço a todos aí. Espero que todo mundo tenha gostado. E vamos que vamos. Até.